Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para comentar uma notícia que foi para a mídia essa semana. Não é a melhor coisa, mas é uma notícia que vai levantar um alerta muito grande, tanto para gestores escolares quanto para pais. Essa semana nós tivemos a notícia que um colégio renomado de São Paulo teve um problema de caso de bullying de 34 alunos, intimidando, ameaçando e tudo mais outros alunos. O que eu vou falar aqui para você ficar muito alerta? A gente tem que se preocupar com os sinais que existem dentro da escola. Esses sinais, por exemplo, quando tem um ataque à escola, a pessoa sofreu bullying, foi lá, fez um ataque depois. Ela não tirou isso da caixinha do nada, falou, hoje eu levantei e vou fazer um ataque. Não, ela programou. Ela foi sofrendo aquela intimidação por muito tempo, chegou uma hora que estourou. Então, isso pode acontecer, é real, já aconteceu várias vezes. Mas o que a gente tem que se atentar? Por exemplo, nessa escola, eu entrei no site da escola para dar uma olhadinha, né? E aí tá lá, nós desenvolvemos cidadãos éticos e tudo mais. Só que a escola não consegue perceber, a escola de hoje não consegue perceber, que a forma com que ela tenta desenvolver esse cidadão ético não é a forma correta. A gente está muito acostumado com aquela, sobretudo na educação no Brasil, a gente tem muito essa visão fechada, que a educação tem que se manter como era. E na verdade não, porque a educação como era é chata, a gente não aguenta. Vou dar um exemplo para vocês. 1900 e muito tempo atrás, eu era estudante. Eu ia para a escola, tinha uma professora de biologia, meu objetivo naquela época era fazer medicina, depois fiz direito. Tinha uma professora de biologia que era uma chata, eu não suportava a aula dela. E eu nunca fui assim uma aluna muito boa de comportamento. O que eu fazia? Eu conversava, eu lia revista, eu fazia de tudo, menos prestar atenção na aula. Ou seja, hoje as pessoas falam que o problema da escola é o telefone celular. Não é só isso, né? Bom, quando aquela professora dava uma aula totalmente desinteressante, o que o aluno iria fazer normalmente? Ele não ia prestar atenção, a não ser aquela minoria que queria realmente prestar atenção na aula. Aí, quando a gente vem já mais para os anos mais recentes, a gente já vem há muitos anos tentando criar esse cidadão melhor, que tudo mais, que respeita a sociedade e pronto. Só que a gente não faz o principal. A gente não ensina para esse cidadãozinho que ele tem que respeitar incondicionalmente. A gente explica assim, por exemplo, no site do colégio mesmo, estava lá, nós temos um projeto antirracista, que quando eu leio isso, sinceramente, falo, meu Deus, não escreva mais isso na sua escola. Não ponha que você tem um projeto antirracista. A gente tem que ter um projeto de respeito incondicional, não um projeto antirracista, porque esse projeto antirracista, ele cria mais a separação do que a união. E aí, quando a gente vê que esses alunos, o que esses alunos fizeram com os outros alunos, a gente percebe que não havia respeito. O principal não estava sendo ensinado. E esse é um erro tanto dos pais quanto da escola. Os dois têm que trabalhar juntos se a gente quer uma escola sem violência. Por quê? Porque o pai em casa, ele vai impor limites, ensinar a cumprir regras e vai ouvir aquele filho. Hoje, um dos maiores problemas que tem é a terceirização da educação. No Brasil, a gente tem muito essa mania de, a escola resolve. E não é assim. Nem tudo a escola resolve. Tem coisa que é você, como pai em casa, que vai ter que resolver. E para você resolver isso, eu sei que não é fácil, porque muitas vezes você tem que mudar a sua própria postura. O que para a maioria das pessoas é muito difícil. E eu vou explicar isso para você, por que tem que ser dessa forma, porque aqui eu criei dois filhos. Dois filhos são dois universos totalmente diferentes, cada um com uma personalidade. E eu desenvolvi dois cidadãos éticos, que respeitam o outro, respeitam a lei e nunca me deram problema. Quando eu tive que relatar um caso de bullying, foi por causa de uma amiga da minha filha que estava sofrendo isso na escola. Aí a minha filha me falou, eu fui falar com a coordenadora que ignorou, disse que era brincadeira de criança. Eu falei, essa brincadeira de criança pode terminar mal, é bom você prestar atenção no que está acontecendo. E aí ela me respondeu, a senhora tem um jeito muito policialesco. Mas na verdade não era policialesco, eu estava cobrando dela uma posição, porque ela precisava, como coordenadora, dar essa posição para um pai que estava ali, ainda que falando de uma terceira criança. Então, qual é o grande erro da escola? A escola hoje ela mantém padrões muito antigos de educação. E nós temos hoje crianças extremamente conectadas. Tá certo isso? Também não tá, porque a gente tem que colocar limite para isso. A gente tem que ensinar o uso ético do celular. E isso não se faz com proibição. No Brasil, por exemplo, botaram uma lei aí de proibir o celular. Isso é a maior imbecilidade que existe, porque a gente precisa
é ensinar a pessoa a ser um cidadão ético, não proibir. Porque é o que eu falei no vídeo anterior, nós temos uma lei que diz que matar alguém é proibido. Quantas pessoas se intimidam demais com isso e não matam outro? A criminalidade não aumenta só no Brasil? Aumenta. Então nós temos que começar a perceber que alguns ajustes na gestão, que alguma mudança na visão de professores e coordenadores muda totalmente o ambiente de segurança escolar. Aqui, normalmente quando eu faço um post desse tipo, seja no YouTube, seja no Instagram, eu recebo comentários horrorosos de professores, extremamente revoltados, dizendo que isso não existe, que mudar a gestão não adianta. E na verdade adianta, porque quando você tem um propósito na sua instituição, que é o de manter os cidadãos éticos e a não violência, você consegue juntar essas duas coisas, passar para o professor, passar para o aluno, disseminar essa cultura de segurança, porque isso faz parte da cultura de segurança. Quando alguém pergunta para mim, qual é a primeira coisa que você faz numa escola? A primeira coisa sempre eu falo, cuidado com o controle de acesso, que esse é um dos piores, né? Um dos que põe mais risco para a escola. Mas a primeira coisa que eu falo, de verdade, sério, eu falo, olha, a primeira coisa que você faz é veja como estão as relações dentro da sua escola. Relações professor-aluno, aluno-aluno, pais-professores, pais-gestão, gestão-pais. Então, tudo isso a gente tem que ver. Se você não conseguir enxergar que a segurança é uma segurança que tem que ser feita ponta a ponta, que a educação precisa realmente de mudança para melhorar, você não vai conseguir segurança em escola nunca. O bullying vai continuar. Essa história de criar um cidadão ético não vai passar de um belo site, umas belas palavrinhas escritas lá, como se fosse realmente verdade, e na verdade não é. Uma coisa que eu acho importante falar é que quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi lançado em 2011, eu já trazia essa visão da inteligência emocional juntamente com a segurança em escola para que pais aprendessem como educar os seus filhos. Porque tem um trabalho que é feito que não é da escola, é um trabalho que é de pais realmente. Por mais que seja ruim eu achar que, meu Deus, eu estou errando. Está errando, então vamos aprender, vamos melhorar, porque é isso que a gente precisa. Então, nesse primeiro livro, eu já ensinava isso. Eu estou para lançar mais 2 outros livros. Um que vai falar de segurança em escola para criança de 3 a 8 anos, né? Então ele vai ter aquele básico que a criança precisa aprender. E aí um outro livro que é assim, segurança em escola de ponta a ponta. Toda a solução que você precisa. Eu faço diagnóstico de segurança, então eu vou prever os equipamentos, vou prever a arquitetura, vou prever tudo no diagnóstico de segurança. Mas essa outra parte, que é a parte comportamental, a parte das relações da escola com as famílias e tudo mais, também está nesse novo livro. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não consegue manter segurança em escola nenhuma. Você vai continuar sempre tendo aquele discurso lindo de uma escola perfeita, que na verdade não existe. Então, eu convido você a se inscrever no canal, se você não é inscrito, para poder acompanhar tudo que a gente fala por aqui de segurança em escolas e começar, a partir de hoje, a tentar aplicar uma educação de forma diferente. Porque o que a gente vê hoje é exatamente igual ao que eu via naqueles anos que eu era aluna. Ou seja, uma escola chata, sem graça, que não mudou em absolutamente nada nesses anos todos. Muitas vezes você aprende coisas que para você não faz sentido. Você olha para a professora falando e fala, para que eu estou aprendendo isso? Eu nunca vou usar esse negócio. E é isso que a gente precisa mudar. Então, quando a gente fala em inovação na educação, não é uma mudançazinha básica, é uma mudança radical. Que às vezes a sua escola precisa realmente para quê? Para que o professor trabalhe com calma, com tranquilidade, sem violência dentro da sala de aula. Então, tudo está envolvido. Se você pensa que só colocar equipamento a escola está segura, esquece porque não está. Então, a gente tem que desenvolver outros lados da segurança que as pessoas não entendem. Quando alguma escola me procura e fala, olha, eu tô com um projeto anti-bullying, um projeto antirracista, eu falo, tá, mas e o projeto que não tem nada de bullying e racismo, mas tem respeito incondicional, você tá com esse projeto? Porque é esse que interessa. Quando você começa a implantar o respeito incondicional dentro da sua escola, você vai ver muita coisa mudar. É para isso que eu falo, né? A gente usa aqui a excelência Disney, eu fiz cursos na Disney, aprendi como eles trabalham para trazer para as escolas brasileiras isso. A minha empresa no Brasil é a pioneira em curso de segurança em escola, sobretudo com essa visão. Por quê? Porque eu consegui, na época que eu fiz o meu livro, e todo esse levantamento que eu fiz para fazer o livro, entender exatamente o que a escola precisa para manter a aluna em segurança. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha, porque o canal precisa crescer e aí a gente leva essa informação a mais pessoas. Essa é uma informação que eu dou em treinamento e tudo mais, mas estou dando aqui
porque eu acho que a informação tem que ser disseminada para que as pessoas possam realmente entender como é que elas vão seguir daí para frente. Como eu disse no vídeo anterior, uma coisa para as escolas brasileiras pensarem também é na questão da proibição do celular. Quando a gente proíbe alguma coisa, a gente não ensina ninguém a ser cidadão. Quando a gente ensina a usar, aí sim a gente mostra como essa criança, esse adolescente será um cidadão melhor. E nas escolas brasileiras eu ainda digo mais, né? Aqui nós não temos treinamento em segurança. Você proibir, tirar o telefone da sala, colocar lá no corredor, você está trazendo o seu aluno para mais risco do que seria necessário. Porque num ataque com atirador ativo, você sabe quem que vai conseguir avisar alguém para pedir socorro? Ninguém. Então é bom que todos reflitam. Tem muitas coisas que a gente precisa mudar, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, e a educação precisa se abrir para a inovação. Inovação de mudar aquele pensamento antigo. E eu, quando eu vejo algum professor vindo no meu perfil, eu olho e falo, gente, se você fala comigo desse jeito, imagine na sala de aula como é que você deve falar, né? Ou quando um pai é agressivo também na maneira de colocar algum comentário, eu penso a mesma coisa. Eu falo, bom, por esse tipo de pai, eu sei como é que está o aluno dentro de escola. Quando eu vejo as crianças do meu condomínio e vejo os pais, eu falo, olha, tá aí porque que a gente tem violência em escola. Porque o pai não tem limite, não tem educação, não tem nada. Então, nós como escola temos que endurecer isso dentro da escola. Então, nós vamos trabalhar o respeito incondicional, nós vamos trabalhar com tolerância zero. A agressão, a gracinha sem graça, a intimidação, nós vamos sim instituir a tolerância zero, porque nesse momento é a única coisa que vai te ajudar a resolver diminuir a violência no ambiente escolar. Quando você começa com a tolerância zero, todo mundo já se liga que tem que mudar. E aí, em pouco tempo, você já começa a ver muitas melhorias dentro da escola, de aluno respeitando professor, professor respeitando aluno, que a gente também não pode esquecer disso, o respeito tem que ser mútuo, e a gente tem que tentar conversar na linguagem que aquele adolescente, aquele pré-adolescente entende, porque é dessa forma que a gente consegue o que quer com eles. Foi assim que eu nunca tive problema nenhum com os meus filhos na criação deles. Quando eu via muitas mães desesperadas, ai meu Deus, o que faz? Não me obedece, birra e briga e isso e aquilo. Eu falava, olha, o caminho é esse aqui, tanto que escrevi um livro para isso. Então, a gente tem que repensar todas as formas que a gente está levando a educação, estão levando para um caminho ruim. Mas a gente tem condições de mudar. Agora, a gente precisa querer. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui embaixo que eu respondo ou vira novo vídeo. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Até a próxima.